Em dia 16 de 8 de 2024, na aula anterior, a gente viu um pouco da introdução de português, na aula 1. Essa é a aula 2. Na aula 1, a gente viu sobre a divisão da gramática. A divisão da gramática normativa, da gramática histórica e algumas coisas cruciais para entender síntese, semântica e por aí vai. Essa aula a gente vai ver preposição. A preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre eles. Para identificar uma preposição dentro de uma oração, basta ver se o termo ao qual desconfiamos ser uma preposição é invariável. Vamos lá. Então, quer dizer que você tem lá uma dúvida se aquele determinado termo é uma preposição. Então, qual é a malícia? Identificar se aquele termo pode variar em gênero, em número, em grau. Ver se ele pode variar em algum desses aspectos aí. Então, vamos lá. A preposição pode ligar um termo principal a um termo dependente, ou vice-versa, dependendo da estrutura da frase. Identifique o termo principal. Aqui vamos aprender o que é o termo principal. Ficamos com essa dúvida em algum momento que a gente estava fazendo o estudo, mas agora vamos sanar essa dúvida. Vamos lá. O que é bem esse termo principal? O termo principal é a palavra ou expressão que serve de base para o sentido da frase. Ele é geralmente o núcleo de um sintagma, como um sujeito, verbo ou objeto principal. Então, o termo principal pode ser um sujeito, pode ser um verbo, pode ser um objeto principal, pode ser um substantivo e por aí vai. Exemplo, o livro de história é interessante. Termo principal, o livro. O núcleo do sujeito é o livro. O núcleo do sujeito, o livro. O núcleo do sujeito da oração, o livro. Nós estamos falando de um determinado livro. Vamos lá. Procure o termo que completa ou especifica o principal. Vamos lá. Se a gente já sabe que o núcleo do sujeito aqui nessa oração é o livro, então existe algum termo que vai complementar, que vai adicionar uma informação a esse núcleo do sujeito. Qual é esse termo? É o famoso termo dependente. É o que adiciona informação ao termo principal. Especifica, ele completa ou ele qualifica. Ele não tem sentido completo sem o termo principal. Termo principal, sujeito. Termo dependente, complemento. Aí vem alguns exemplos. O livro de história é interessante. Né? O termo dependente, histórias. Especifica que tipo de livro. Agora vamos lá. Imagine que as palavras em uma frase são como amigos. Deixa eu só deixar isso aqui aberto. Vamos lá. Imagine que as palavras. Vamos imaginar que as palavras são um termo, são amigos, né? O termo principal vai ser o termo mais forte, né? E vai dar o sentido. Ele que faz a mágica acontecer. Já o termo dependente é o amigo que precisa de ajuda para completar o termo principal. Ele vai precisar do termo principal para ele poder dar sentido, para ele poder existir, ele precisa daquele amigo mais forte. Né? Quando o amigo mais fraco precisa do amigo mais forte para poder ele existir, ele depende, ou seja, ele é um termo dependente. Ele depende do mais forte para sobreviver. Agora, a preposição é como uma cola que gruda a esses dois amigos, mostrando como eles estão ligados. Vamos lá. Por exemplo, na frase eu gosto de chocolate, o termo principal é gosto, porque é a ação o que dá sentido. O termo dependente é chocolate, porque ele precisa de gosto. Então, segue aqui alguns exemplos de termo dependente. O principal, não vou me esticar muito aqui, é só se ligar. Termo dependente, está aqui Pedro, termo principal, a mulher.
Termo dependente está aqui, reside. Termo dependente, Pernambuco. Esse é o amigo mais forte. Esse é o termo dependente. Pernambuco complementa o lugar onde reside. Gosto, termo forte, termo principal. Termo forte, termo principal, gosto. Vem após a preposição o termo dependente. Dinheiro. Dinheiro depende de gosto. Dinheiro completa o sentido de gosto. Dinheiro requer gosto para poder ser forte. Dinheiro precisa de gosto para sobreviver. Então, dinheiro é um termo fraco, é um termo dependente. Vamos lá, e gosto é o termo principal. Agora vamos lá, dúvidas que surgem. Surgiu essa dúvida aqui. O termo principal nem sempre será um verbo. Muito cuidado na hora de saber. Vamos lá, o termo principal não sempre será um verbo, a gente já viu isso aqui. Qualquer coisa reveja lá no meu resumo. O termo principal como substantivo pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Muito cuidado também que nem sempre a ordem é respeitada. O termo dependente geralmente vem depois da preposição, porque ele completa o sentido principal. Já a preposição serve justamente para fazer essa ponte entre o termo principal e o dependente. E quase sempre o dependente fica logo depois dela. Dela quem? Da preposição. Mas isso aqui não vem ao caso. Por exemplo, ele gosta de chocolate. De chocolate. Preposição de, termo dependente, chocolate. Tá? Aí vem aqui os exemplos. Mas isso tem que se aprofundar porque às vezes vem umas exceções, salvo algumas exceções que modificam essa ordem, né? Se vem o termo principal, uma preposição, depois vem um termo dependente, às vezes vai vir uma preposição, mais um termo dependente, mais um termo principal e vice-versa. Casos que isso acontece em hipérbole, acontece uma inversão de ordem, veja lá, de justiça todos falam. Ora, preposição, justiça, termo forte, todos falavam. Falavam de quê? Da justiça. Então, esse termo aqui, justiça, é um termo dependente. Justiça é um termo dependente, mas olha, veio aqui, ó, no início da oração, veio após a preposição, né? Veio após a preposição. Agora, poético ou estilista mais formal. Na poesia, por ti suspira meu coração. Por ti é o termo dependente e ti aparece antes da preposição por para dar um efeito mais poético. Não entendi muito bem isso aqui não, mas vamos com calma. Outros casos que isso aparece é o pronomes pessoais oblíquos. Já cabe uma observação aqui. Teve uma confusão aqui nesse sentido de vir antes da preposição, mas aqui ele está depois da preposição por, né? O termo dependente de aparece antes da preposição. A preposição é por e ele está depois. O ti aparece antes da preposição por. Ele está aqui. Mas enfim, cabe uma observação mais à frente. Outros casos que isso acontece é os pronomes pessoais oblíquos. Em algumas estruturas, como pronomes pessoais oblíquos, o termo dependente pode parecer vir antes da preposição, mas na verdade, é uma questão de estrutura gramatical. Isso acontece com pronomes átomos que se colocam antes do verbo em situações específicas. Exemplos: nada me agrada. O pronome mim é dependente do verbo agradar, ok? Pronome depende do verbo agradar, que pede a preposição a, mas vem antes na frase. Então, o termo dependente aqui é o próprio pronome. Essa inversão e exceções são mais frequentes em linguagens formal ou artística. No dia a dia, seguimos a ordem comum. Então, focaremos aqui nas ordens comuns por enquanto. Mais à frente, como nós tivermos uma certa bagagem, nós iremos retornar nessas exceções. Vamos praticar. Ela gosta de chocolate. Termo principal, gosta. Termo dependente, chocolate. Preposição de. E aqui tem vários outros exemplos aqui. Se quiser dar pause e praticar, fica à vontade. Vai até o 10. Vou descendo devagarzinho, se sentir vontade para
Vamos lá. Esses exemplos mostram diferente uso das preposições conectivas do tema principal. Muito bem. Vamos lá. Entrando agora, de fato, no assunto de preposição. Como dizemos à frente, a preposição pertence à classe de palavras invariáveis e pode ser classificada como os essenciais ou ocidentais. Vamos lá. Atua como importante elemento para a coesão textual. Classificações das preposições. Vamos lá. Preposições essenciais são as palavras que só funcionam como preposições. As preposições essenciais são, está aqui alguns exemplos aqui, com certeza deve ter muito mais, mas vamos lá. A antes, após, até, com, contra, de, desde, que, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Isso sempre será preposição. Agora, as preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que, em certos contextos, funcionam como preposição. Então, vamos lá. Algumas palavras são usadas como preposições acidentais. Isso significa que elas pertencem a outras classes de palavras, mas funcionam em alguns contextos como preposições. São exemplos de preposições acidentais, como estas abaixo: afora, como, conforme, consonante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Perfeito? Vamos ver como se comporta essas preposições acidentais dentro de uma frase? As preposições acidentais são palavras que originalmente pertencem a outras classes gramaticais, como advérbio, conjunção e adjetivo. Isso já foi falado, mas que em alguns contextos funcionam como preposições. Vou te dar alguns exemplos de preposições acidentais em frases. Vamos lá. Conforme originalmente advérbio. Conforme. Vamos lá. Faremos a união conforme o combinado. Aqui expressa uma condição, né? Indica uma condição funcionando como uma preposição. Durante, originalmente, um advérbio. Durante indica o tempo em que a ação ocorreu, sendo usado como uma preposição, exceto, originalmente, o verbo. Aí agora a gente vai para todos foram ao evento, exceto João. Exceto indica exclusão, funcionando como uma preposição. Indica alguma semântica, tem algum significado. Mediante, originalmente, advérbio. Conseguimos o contrato mediante um acordo. Mediante indica uma condição ou meio usado aqui como uma preposição. E aqui segue os exemplos. Se quiser pausar, fique à vontade. Descendo, 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 não vou fazer para não ficar muito longo. Essas preposições acidentais têm usos especiais que dependem do contexto para funcionarem dessa forma. Vamos ao valor semântico das preposições. Lembrando que semântica remete a significado, tá? Semântica é o mesmo que significado. Semântica é o mesmo que significado, tá bom? Para perder o valor semântico, para definir o valor semântico de uma preposição, você precisa analisar alguns aspectos fundamentais da frase em que ela está inserida. Opa, valor semântico, valor que significa aquela frase. Aqui estão os principais pontos a serem considerados. Vamos lá. Contexto na frase. Pergunta a ser feita: o que a frase como um todo está dizendo? Vamos lá. Partir para a análise. O significado da preposição pode variar dependendo do contexto em que ela é usada. Por exemplo, a preposição em pode indicar lugar em uma frase, mas pode indicar tempo em outra. Exemplo: ele mora em São Paulo. Dá um contexto de lugar. Tem um valor semântico de lugar. Porém, ele saiu em janeiro. Valor semântico de tempo. Marca o tempo. Então, vamos relações entre os termos. Pergunta a ser feita: que relação a preposição estabelece entre os dois termos que ela conecta? Isso aqui são tópicos que é bom ter para seguir, para descobrir
o valor semântico de uma determinada preposição. São algumas perguntas que é bom decorar para que a gente possa definir qual é o valor semântico daquela preposição. Chegar a uma conclusão, analisando todo o contexto da oração. Então vamos lá. Que relação a preposição estabelece entre os dois termos que ela conecta? Uma análise. Identifique os termos que a preposição está ligando e determine como eles se relacionam entre si. A relação pode ser de tempo, lugar, causa, modo. Vamos aos exemplos? De. Ele veio de longe. Tem um valor semântico de origem. De. O livro de Maria é interessante. De quem? É um valor semântico de posse. O livro pertence a quem? De Maria. Vamos lá, a função da preposição na frase. Né? Função da preposição na frase. Muita atenção. Pergunta a ser feita. Qual é a função da preposição na construção do sentido da frase? Análise. A função da preposição ajuda a identificar o valor semântico. Ela pode indicar como algo é feito, de que modo algo está sendo feito, onde algo está, indica um lugar, quando algo ocorre, indica um tempo, opa, modo, muito interessante. Pode indicar como algo é feito, o modo de que está sendo feito, né? Vamos lá, exemplo. Ela escreveu com uma caneta, indica tem um valor semântico de instrumento. Ela utilizou um instrumento, que foi a caneta, para escrever. Então, aqui essa preposição indica um instrumento. Tem uma função de instrumento. Vamos lá. Ela saiu com os amigos. Valor semântico companhia. Vamos lá. Quarto, significado intrínseco da preposição. Pergunta a ser feita. Qual é o significado básico da preposição? Análise. Algumas preposições têm significados básicos ou mais comuns que ajudam a determinar seu valor semântico. Vamos lá. Em uma frase específica, já exemplo. Para, geralmente indica destino ou finalidade. De, frequentemente, indica a origem. De, frequentemente, indica origem, posse ou relação. Possíveis significados múltiplos. Pergunta a ser feita. A preposição pode ter mais de um valor semântico na frase? Vamos lá? Pode. Análise. Em alguns casos, uma preposição pode ter múltiplos significados. Vamos logo, por exemplo, que aqui a gente já lê sobre aqui. A carta foi enviada por correio. Meio. Daqui, essa mesma preposição se repete aqui por. Só que acima desse exemplo, ele foi elogiado por seu trabalho, é uma causa. Por ele trabalhar bem, ele foi elogiado por causa do trabalho. Por aqui pode indicar uma causa ou meio. Então, no caso, indica um meio. A carta foi enviada pelo meio de correio. Ao combinar essas análises, você pode determinar com precisão o valor semântico das preposições na frase. Isso tudo foi para chegar à conclusão de que as preposições, para descobrir os valores semânticos das preposições, tem que se passar por essas análises, assim, esses 5 tópicos de análise. Mais adiante, vamos lá. Imagine que as preposições são como pequenas pontes que conectam palavras. Então, entender o valor semântico de uma preposição é entender o que esse ponte está dizendo sobre a relação entre as palavras na frase. Vamos lá. Lembre-se de que cada preposição pode exprimir mais de uma relação. Ah, tu não entendeu muito aqui não, não foi, cara? Mas vamos lá. Imagina que as preposições são como pequenas pontes que conectam palavras. Então, entender o valor semântico de uma preposição é entender o que essa ponte, que é a preposição, está dizendo sobre a relação entre as palavras na frase. Uma ponte liga um ponto ao outro. Essa ponte chama-se preposição. E a forma que esse ponto são ligadas indica a relação dessa frase, né? Indica o significado dessa frase. Lembre-se que cada preposição pode exprimir mais de uma relação. Isso nós já vimos, né? Pare pode ter uma direção, uma finalidade, um lugar. Isso já vimos acima. O assunto. Carlos se exercitava por prazer. Né? Assunto, o livro trata de culinária, causa. Com barba feita conseguiu emprego. Com barba feita
conseguiu emprego. Com, indicou a causa aqui, é o assunto. O livro trata de culinária. Trata de culinária. Assunto, companhia. Se for para ir com você, eu vou. Se for para ir. Não, para, companhia. Conformidade, entreguei tudo como ele pediu. Como uma conformidade. Conforme ele pediu. Como ele pediu. Distância a poucos metros. Você encontra a padaria. A poucos metros. Com a finalidade, cheguei cedo para não perdermos o ônibus. Por que você chegou cedo? Para finalidade. Aqui indica a preposição, indica uma finalidade, tá? Para não perder o ônibus. Instrumentos com que você se machucou. Deixa eu só dar uma modificada aqui na cor para não ficar muito embaçado, não. Instrumento com o que você se machucou, né? Preposição de instrumento utilizados para apontar que a ação foi realizada por algo. Lugar. Mudou-se para a Alemanha. Para a Alemanha é uma preposição, tá? Matéria. Fiz bolo de chocolate. Bolo de quê? De chocolate. Meio. Falei com ela por telefone. Preposição de modo. Indica meio. Meio. Modo. Faz tudo com disposição. Meio. Falei com ela por meio do telefone. Falou que era por quê? Pelo telefone. Por. Aqui indica meio, tá? Não confunda meio com modo, caralho. Modo. Faz tudo com disposição. Qual o modo que ele faz? Com disposição. Faz as coisas tudo com disposição, com determinação, com esforço. Oposição. Agiu contra a vida minha. Agiu contra quem? Contra a vida minha, porra. Então fez uma oposição à minha vida. Contra. Aqui indica uma oposição. Então, por isso que tem que olhar os dois contextos aqui. Origem. De onde você é? Origem. De onde você é? De onde você é? De onde você é? Origem. De onde você é? Posse. Este livro é da biblioteca. Este livro é da biblioteca. Tempo. Vou me aposentar por tempo de contribuição. Peraí. Origem. De onde você é? De onde? Aqui indica a origem, né? De onde o cara surgiu. Então, proposição indica origem. Posse. Este livro é da biblioteca. Dá uma preposição que indica posse. Tempo. Vou me aposentar por tempo de contribuição. Preposição aqui está indicando tempo. Agora, engraçado, veja que é o contexto que diz, que define a preposição. É o contexto que define a preposição. Se você olhar só para a preposição, só para a pronta, você não vai enxergar os dois pontos ao qual dá o contexto que a preposição está inserida. Então, é necessário analisar o contexto, não só a preposição, para poder definir o valor semântico. Agora vem, as preposições podem se unir a outras palavras, formando novos vocábulos. Não pense nisso, nisto, em, mas isso. Olha que interessante. Aqui a preposição pode se unir a outras palavras, formando novos vocábulos. Vamos lá. Não pensei nisso, nisto, em, mas isso. Não pensei nisso. Então a preposição se une a outras palavras, formando novos vocábulos. Né? Que engraçado aqui. Você viu o filme? Laura falou dele ontem. Dele, mais de, mais ele. Jorge passeou pelas praças com a filha. Pela por mais a. Não botei aquele local, aquele. A mais aquele. Aqui é uma crase, né? Não voltei aquele local. Então tá aí. Né? A preposição se unindo. Aqui está a preposição, aqui está a preposição, se unindo a mais um termo. Outras palavras formando novos vocábulos. Formando, então, novos vocábulos. A preposição se une a outras palavras para formar novos vocábulos. E aqui, aproveito para pegar a sacada. Cheguei aonde sempre quis. Utilizamos onde com verbos de permanência e aonde com verbos de movimentos.
porque a indica movimento, aqui um a craseado, a mais onde, que vai indicar um certo movimento, tá? Não se esqueça dessa dica, é essencial. É importante lembrar das locuções prepositivas. As locuções prepositivas são um grupo de palavras que juntam têm a função de preposição. Geralmente são compostas por advérbios e uma preposição e formam-se a partir de combinações e de construções das preposições com outros termos que as acompanham. Vejamos alguns exemplos de uso de locução prepositiva. Vimos diversos animais ao longo do caminho. Olha, ao longo. No exemplo acima, a expressão ao longo possui função de preposição ao relacionar dois termos da oração. Preposição relaciona dois termos da oração, animais e caminhos. Por apresentar mais de uma palavra, dizemos que se trata de uma locução prepositiva, porque tem uma função de preposição e apresenta mais de uma palavra. Opa, locução prepositiva. Locução. O quê? A loucura de mistura de palavras, tá? Note que ela poderia ser substituída por uma preposição. Toda locução pode ser substituída por uma preposição. Vimos diversos animais pelo caminho, tá? Agora, observe estes outros casos. Eu esperarei notícias por meio de uma mensagem. Poderia dizer, eu esperarei notícia por mensagem. Acabou-se. Novamente temos dois termos notícia e mensagem ligados por uma locução prepositiva formada pela preposição por, pelo advérbio meio e pela preposição de. Então misturou um monte de classes. A beira de, a espera de, a maneira de. Então, vamos lá. Toda locução prepositiva termina em uma preposição. Importante saber que são verbos transitivos e suas variações. Vamos lá. Transitivo direto é aquele cujo complemento verbal não apresenta uma preposição. Como beber, ler, usar. Pense no verbo como alguém que gosta de dar abraços. Quando ele dá um abraço, precisa de uma pessoa ou coisa para abraçar, né? Essas pessoas ou coisas é um objeto direto. Exemplo: verbo comer. A frase eu como bolo. Aqui, bolo é um objeto direto, porque é o que eu estou comendo. O verbo comer precisa do bolo para fazer sentido. Sem bolo, a frase ficaria incompleta. Certo? Certo. Transitivo indireto. Complemento do verbo transitivo indireto possui preposição. Transitivo indireto. Vamos lá. Verbo transitivo indireto vai possuir uma preposição. Vamos lá. Verbo gostar. Eu gosto de chocolate. Olha, exigiu uma preposição. Então, um transitivo indireto. Se quiser ler esse aqui, tá? Aqui é só um mero exemplo. Aqui. Vamos lá aos bitransitivos, que é uma mistura de verbos diretos com verbos transitivos. Então, é bitransitivos. Então, vamos lá. Os verbos transitivos diretos e indiretos, também denominados intransitivos ou bitransitivos, é a mesma coisa, são aqueles que são utilizados com dois objetos. Um direto, outro indireto, concomitantemente. Exemplos. No inverno, Dona Cheia dava roupa e comida aos pobres. A Dona Clay dava roupa e comida aos pobres. Vamos lá. A empresa fornece comida aos trabalhadores da firma. Bitransitivos. Agora imagine um verbo que gosta de dar dois abraços, um direto e um indireto. Ele precisa de duas coisas para se completar. Exemplo, verbo dar. Eu dei um presente para minha amiga. Eu dei o quê? Um presente. Para quem? Para minha amiga. Então, temos verbo de finalidade e temos verbos de. Digamos que esse verbo aqui seria o verbo dar, que precisa de duas frases, né? Então, enfim, é um verbo, né? Verbos bitransitivos. Se dá para fazer essa pergunta, são verbos bitransitivos. O que, para quem, como. Então, tá aqui, ó. Verbos bitransitivos são aqueles que exigem dois complementos, um objeto direto sem preposição e um objeto indireto com preposição. Vamos tentar identificar isso aqui na frase. Eu dei um presente para. Está aqui uma preposição para. Eu dei um presente.
É direto. Para minha amiga. Não exigiu. Para. Exigiu aqui. Dei um presente. Certo. Oferecer. Ela ofereceu um presente ao amigo. Objeto direto. Um presente. Objeto direto, um presente. Objeto indireto, ao amigo. Então, ao amigo é uma preposição. Aqui é um objeto direto. Então, é transitivo. Entregar. O carteiro entregou a carta para Maria. Então vamos lá. A carta, objeto direto, para, objeto indireto. Enviar, vamos lá. Ele enviou uma mensagem aos colegas. Vamos lá. Mensagem, uma mensagem, objeto direto, aos, olha aqui a preposição, mais o objeto direto. E aí segue os exemplos, vai aplicando, bota pause e analise, né? E aqui entra nos advérbios e encerrou a aula. Acabou.